Olá! Sou a professora Lucília Lopes, novamente aqui com os meus longos cachos em completo desalinho para te propor uma reflexão, por menor que seja. Será que eu consigo? Existem muitas maneiras de colaborar com a representatividade de um povo. Sem dúvida alguma, a literatura é um bom veículo para que essa identidade seja reconhecida e, mais do que isso, reverenciada. E, nesse aspecto, estamos muito bem representados. Não é à toa que, hoje, muitos grupos, até então considerados pela sociedade dominante como minorias, atualmente tentam se colocar como protagonistas de suas próprias vivências e se mostram atuantes nas causas que defendem, enriquecendo uma cultura tão múltipla como é a do nosso país. Qualquer pessoa deve cuidar do que tem de mais precioso, a sua identidade. Ninguém deve ser impedido de se expressar ou de ser quem é. É dever primeiro de uma sociedade minimamente justa respeitar o ser e estar do outro. Mais do que isso, é dever de cada um de nós, habitantes do planeta Terra do século XXI, cuidar para que todos possam ter respeitado o direito primeiro de ser quem é, com suas escolhas religiosas, suas escolhas político-partidárias e, principalmente, o direito de se apresentar socialmente como se é. Nada melhor para ilustrar esse pensamento do que o texto Todas as Vidas, da escritora goiana Cora Coralina. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho, sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras. Não é à toa que Todas as Vidas é um dos poemas mais celebrados de Cora Coralina. A escritora, com a simplicidade que colocava em tudo o que fazia, conseguiu imprimir a pluralidade de mulheres que podem habitar em cada uma de nós. Esse lugar de fala da escritora se revela quando ela coloca o termo chinelinha, por exemplo, utilizando um símbolo da mulher do povo. Ao falar da sua própria identidade, Cora acaba abordando a complexa identidade das mulheres que viveram entre o final do século XIX e o princípio do século XX no Brasil.
criadas para serem esposas e mães, muitas abandonaram a escola e ficaram inteiramente voltadas para a vida familiar. A própria Cora cursou apenas até a terceira série do antigo curso primário. No texto Todas as Vidas, no entanto, vemos que as mulheres vão muito além daquilo que havia sido planejado para elas. Na leitura dos versos, vemos a genialidade de uma mulher que não desistiu do mundo da literatura, muito embora tenha sido profundamente estimulada a abandonar esse caminho. Como muitas escritoras até hoje, Cora conseguiu enfrentar as dificuldades e se firmar como uma reconhecida representante de sua época e lugar. Mas não foi fácil chegar no lugar que as mulheres se encontram hoje na literatura brasileira, embora elas ainda representem muito pouco nas edições regulares, se comparadas com os homens editados. Outro caso que podemos citar é o da escritora Conceição Evaristo, que só conseguiu ser reconhecida muito tempo depois, mesmo sendo uma representante da literatura contemporânea, com o foco de sua obra na vivência das mulheres negras. Mundialmente reconhecida, Conceição Evaristo traz em seus textos valiosos registros do cotidiano, instrumentos de denúncia das opressões raciais e de gênero. Mas também voltam para a recuperação da ancestralidade da negritude brasileira, propositalmente apagada pelos colonizadores durante os séculos em que perdurou o tráfico escravista. Observe um trecho do forte texto dessa escritora genial. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. O forte texto da escritora registra em uma folha em branco a trajetória feminina da representatividade da qual ela é parte. É mais do que um texto poético, é uma afirmação de existência e de resistência. Esse texto nos lembra que não estamos sozinhos. Os grupos sociais a que pertencemos acompanham quem somos, fazem parte da nossa herança cultural. Por isso, é tão importante se sentir representado, ter identificação com o que está sendo escrito, com o que nos representa na cultura do nosso país. Demorou muito para que nosso país pudesse reverenciar a literatura que representasse a ancestralidade do nosso povo. Ainda há muito o que se publicar, o que se ler e o que se conhecer das nossas raízes. Você conhece a história da sua família? De onde vieram? Qual a origem dos seus avós, bisavós e também as lutas que tiveram até o dia do seu nascimento? Que tal fazer aí uma entrevista
com os seus familiares mais velhos e deixar esse registro bem guardadinho para te inspirar a escrever textos ou, quem sabe, até produzir um mini documentário com a história da sua origem e da sua família. Que tal, hein? Não esqueça de elaborar bem as perguntas com bastante antecedência e também fazer uma pesquisa a respeito do tempo em que essas vivências se passaram. E antes de me despedir, vamos conferir como é que eu fiz esse lettering da aula de hoje que você está vendo aí na tela. Dá uma olhadinha. Representatividade importa sim, e muito. Aproveite para pesquisar biografias que tenham relação com a história de sua família. E não deixa de me encontrar aqui na próxima aula. Eu vou estar te esperando. Tchau!